Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de geografia, capítulo 12, África atual, não é? Ou seja, vamos conhecer aí a África dentro de um contexto mais atual, né? Ou seja, conhecer as potencialidades desse continente, os investimentos que estão sendo feitos, os países que estão investindo nesse continente e conhecer também o seu desenvolvimento e também os seus problemas, né? Que passam, né? Que existem nos dias de hoje. Tudo bem? Bom, para a gente compreender, né, pessoal, o continente africano na atualidade, a gente tem que nos remeter à Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, onde aí a África vai começar a se desenvolver, né, de uma forma a não mais ter uma interferência política das outras potências, das outras nações, como era antigamente, certo? Então, no caso aí, né, as nações vão lutar por liberdades, vão lutar por independência e aí tentar seguir a sua vida, né? Como já vimos nos outros conteúdos, principalmente em história, nós vimos isso, né? Essa independência do continente. Bom, essa independência política vai existir, porém a dependência econômica vai ser muito forte, né? Os países africanos do continente vão ser muito dependentes dos países, né, principalmente dos países europeus, né, que colonizaram o seu continente. Bom, gente, isso, né, é o que vai ocasionar uma profunda desigualdade, né, no território, no continente africano. Bom, e essa desigualdade, né, vai ser expressa, explícita, né, nos dias desde lá, né, de 1945 até os dias atuais, certo? Bom, falar um pouco da industrialização do continente africano. Então, quando houve o processo de independência dos países, né, do continente africano, a África começou a investir, digamos assim, no seu processo de industrialização. Esse processo de industrialização, claro, não ocorreu em todos os países do continente ao mesmo tempo, da mesma forma, né? Esteve aí mais concentrada na Nigéria, na Argélia, no Egito e na África do Sul. Né? Esses países podemos considerar que são os mais industrializados da África. E, portanto, então, seguiram um modelo, um ritmo de industrialização tardia, né? Ou seja, enquanto as outras potências estão bem evoluídas, né, industrialmente, a África ainda estava, digamos assim, no início, né, dessa industrialização. Né? Então, podemos considerar industrializados, mas não podemos considerar uma industrialização potente, né? Uma industrialização pujante, uma industrialização desenvolvida, não é? Pois devido a ocorrer um processo lento, né? Que foi, né, se desenvolvendo aos poucos, possui uma industrialização, mas não é diversificada, né? Então, sendo assim, também segue um ritmo de desenvolvimento onde há desenvolvimento, né, de baixa tecnologia, né? Ou seja, uma tecnologia muito limitada, né? E devido a essas condições, né, não está aí, digamos, em evidência, né, uma competição, não faz com que todo esse desenvolvimento gere uma competição evidente junto aos países mais industrializados, né? Então, não gerando competitividade com os outros países, né, com os outros continentes, o país possui aí um, ou melhor, o continente possui aí uma baixa produção, né, tecnológica, não tão desenvolvida, logo então não é caracterizada como um grande país exportador, né, industrialmente, né?
no caso aí, então, ele depende de muitos produtos industrializados ainda, né? Bom, gente, o que mais vai se refletir nesse setor de exportação, né, vai ser as commodities. Isso sim, né, o continente é muito exportador, né, por exemplo, de alimentos, né, de grãos, de minério, de petróleo, né, então o país foca nas commodities porque é o seu forte, né, e essas commodities, né, vão todas para abastecer a Europa e principalmente também a China, né? A China entrando muito forte aí, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, gente, sendo assim, né? Temos aqui na página 151 países, participação das exportações de diferentes regiões do mundo. Então, ou seja, a participação, né, dos países no setor de exportação, ou seja, de pegar os produtos, né, do seu país e vender para fora. No caso aí, para você ter uma ideia, olha lá a África, né? Então, baixa industrialização, pouco desenvolvimento industrial, então, consequentemente, né, pouca exportação. E América do Sul, né, segue aí quase o mesmo ritmo da África, América do Sul e Central. O Oriente Médio já tem um poder de exportação industrial muito forte em relação aos outros continentes. América do Norte, muito mais, né? E Europa, juntando todos os países, segue aqui predominando, né? O continente que mais exporta, né? Que mais exporta seus produtos industrializados, né? Temos aqui agora o preço das commodities, né? Em termos de referência, variação no valor das commodities, ou seja, o valor dos produtos, né? As exportações desses produtos, né? As commodities, que são as matérias-primas, é o setor considerado o primeiro setor, né? Bom, minério, produto agrícola, né? Então, nesse sentido. Então, olha aí para vocês verem a diferença, né? Olha aí a América Central, né? Metais, indústria, energia e alimentos. Então, a América do Sul está ali com o seu gráfico, com as suas barrinhas para cima, né? Ou seja, os setores aqui que exportam mais no continente da América do Sul, principal aqui de metais. América Central, né? Tem aí somente o setor de metais, né? Que de exportação. Depois olha a África, né? Que tem também um grande setor de exportação, como a gente já havia falado, o setor primário, né? Olha os países como China, né? Os países europeus, Sudeste Asiático e Europa. Tudo para baixo, né? Isso quer dizer o quê? Que pouca exportação, praticamente, né? Não exporta nada. Então temos, né, uma discrepância aí. Produtos industrializados europeu e América do Norte, Estados Unidos, no caso, né, mais exporta e menos importa e menos exporta produtos agrícolas. África exporta mais commodities, né, e depende muito também do setor industrial tecnológico, né. Então, no caso, exporta mais produtos do primeiro setor, né, as commodities, e junto com isso, né, não exporta quase nada, nenhum tipo de produto industrial. Bom, então, adiantando aí, né, indo aí mais para frente, vamos ver aqui um mapa, os interesses europeus, né, nas regiões, né, por exemplo, de investimento, né, onde os países, os continentes investem, né, na África. Estados Unidos, Gana, Nigéria, Angola e África do Sul, muito investimento ali, né, no setor industrial. União Europeia,
Libéria, Nigéria, Congo e Angola. China, Nigéria, Congo, Zâmbia, Zimbábue. Está mais, né, na região aqui mais para dentro do continente, na América Meridional ou na África Meridional e a África Central. Temos aqui agora União Europeia, veste também na Líbia, na Gana, Nigéria e África do Sul. Então, olha aí, né, tanto os países asiáticos quanto os europeus têm interesses, né, em muitos investimentos em diversos pontos da África. Agora vamos falar da relação entre investimentos chineses e África, né? Temos aí, pessoal, né, a China como uma grande investidora no país, no continente africano, né? Ou seja, os interesses chineses na região são imensos, né? E esses interesses estão relacionados às commodities, os minérios de ferro, o petróleo, manganês, enfim, tudo aquilo que pode ser, né, com todo tipo de produto, recursos naturais, que pode ser transformado, né, feito outro produto, ligado a algum determinado produto, né, industrial. Bom, então no caso aí, para poder, né, ter a China poder usufruir, investir, né, melhor dizendo, na África, né, para obter esses produtos, desses recursos naturais, a África, claro, exigiu e também, né, os chineses precisaram de investir também na infraestrutura, porque se não investir na infraestrutura, não tem como extrair, né, todos esses minérios, né, existentes lá. Então, para poder isso ser possível, a China investiu em vários setores, né, de infraestrutura, como por exemplo instalou lá vários parques, né, industriais, instalou indústrias de refino, fez rodovias, portos, né, fez uns centros modernos de logística para escoar a mercadoria, né, que saía, né, das reservas de minério para poder escoar para os portos, aeroportos, né? Está investindo pesado também na comunicação, ou seja, em antenas para poder circular, né, para poder funcionar melhor o sistema de telefonia móvel, a internet também tem muito investimento, né, para poder facilitar a comunicação. Então, resumidamente, podemos considerar que mais de 3.100 empresas chinesas estão na África, né? Todas elas estatais, empresas chinesas estatais, e que investem muito nesse setor, né? E assim também contribui para o desenvolvimento do continente, né, dos países ali africanos, né? Bom, então como vocês podem ver, a China, né, é uma das mais que investem nesse setor, nessas áreas, podemos considerar. Bom, falamos do setor industrial, né? E também tem, pessoal, setores, né, de só um minuto, deixa eu ver esse mapa aqui. Não tem muita importância aqui. Bom, o setor agrícola, né, que é importante falar. Só que, né, tudo a gente viu lá em história, né, ou seja, o potencial de minérios existente nas regiões. Então, para vocês terem uma ideia, tem aqui esse mapa. Falar um pouco agora do setor agrícola, né? Por que falar do setor agrícola? Justamente que o setor agrícola, pessoal, tem a sua importância na África, né? Só que não podemos considerar uma economia, o setor agrícola como um dos grandes, um dos grandes setores que possa atrair grande capital, né, uma grande economia, um grande crescimento econômico para a África, justamente porque o continente é imenso, alguns lugares, né,
existe um desenvolvimento agrícola, né? Outros nem tanto. Então, as regiões consideradas mais secas, né, principalmente ali as regiões próximas ao deserto do Saara, né, são regiões que estão acima do deserto do Saara, então são regiões muito áridas, né, muito quente, não favorece o desenvolvimento agrícola, então isso voltado para a questão da economia, né, do continente, não podemos considerar muito. Porém, podemos considerar como importante para a população local, né? Porque a agricultura desenvolvida ali é uma agricultura de subsistência, né? Uma agricultura que é feita por grupos de famílias, né? Que plantam ali alguns alimentos, alguns frutos para poder, né, consumo próprio. Então existe ali uma baixa produção, uma baixa produção no sentido também de capacidade técnica, né? Ou seja, a produção é feita praticamente manual ali e os produtos, né, mais plantados ali é o milho, a mandioca, a batata doce, o arroz e o inhame, né? Então todos utilizados para a agricultura de subsistência. Como vocês podem ver aí, né? Então não existe máquinas, né? Então uma baixa tecnologia na produtividade, né? Então é feita praticamente ali manualmente. Porém, existe uma agricultura de exportação nas regiões mais úmidas, né? Podemos considerar ali abaixo, né, regiões da África subsaariana, né? Na região da África Central, da África Meridional. Então temos ali clima favorável para o plantio e muito, né, está relacionado aí à plantação de café, açúcar, cacau, algodão. Então esses produtos, né, regiões próximas a rio também, né, é onde são mais desenvolvidos o plantio. E aí a produção ela é em larga escala, né, uma produção totalmente diferente aí, com maior capacidade do que das regiões da África subsaariana. E os maiores países exportadores são o Egito, Argélia e Nigéria, né? E exporta esses produtos, né, esses alimentos para a Europa. Bom, falar um pouco agora sobre a questão, né, da pobreza na África, né, a indústria da pobreza. Então, por que que tem esse nome, né, gente? Bom, para vocês compreenderem, né, pessoal, a indústria da pobreza é no sentido de que é, passa-se os anos, né, a África não consegue se desenvolver suficientemente, né, o continente não consegue se desenvolver economicamente, né, de uma forma consistente em todas as regiões, em todos os lugares, e as regiões mais precárias, cada vez mais aumenta a pobreza, né, cada vez mais aumenta as péssimas condições de vida desse povo, né, e a gente vê que alguns territórios são desenvolvidos, né, industrialmente, ruralmente, no setor de agrícola principalmente, né, e outras regiões são totalmente pobres, né, então isso aumenta cada vez mais. E isso, né, é consequência, né, pessoal, dos problemas históricos que o continente passou ligados, voltados para aí para o neocolonialismo, ou seja, a causa da pobreza na África resulta ao neocolonialismo, as políticas imperialistas, né, dos europeus que sugaram a maior parte da riqueza desse continente e deixou marcas profundas, né? As consequências aí estão até nos dias de hoje. Então, temos aí as consequências refletidas no quê? No IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito baixo na África. E isso também demonstra, né, faltas de políticas públicas, né, para poderem, né, dar uma condição de vida melhor para o povo no sentido da educação, da saúde, da moradia, né? Então, esses setores que carecem de políticas públicas praticamente não é atendido, né? As condições são muito precárias e
o reflexo, né, dessa falta dessas políticas públicas, a gente vê também no quê? Na falta de saneamento básico, de uma água encanada, de um esgoto tratado, de uma coleta de lixo. E tudo isso, né, pessoal, reflete, a falta disso reflete na condição de vida das pessoas, né? Então, aumenta aí a mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, né? Pessoas que morrem muito cedo, né? Mal envelhecem, já morrem. O surgimento, né, e a proliferação de doenças, como a cólera, como o HIV, não é? A corrupção também, né, diante dessas condições, favorece, né, o surgimento aprofundado da corrupção, baixa infraestrutura, né, no que envolve a transporte, que envolve a mobilidade urbana, enfim, a população fica, né, sem muitos recursos, né, não tem uma cidade boa para se viver, para se morar, não é? Por falta de infraestrutura, né? Poder aquisitivo, né, muito baixo também, muitos, né, não trabalham, outros não têm salário, ou quando tem, vive de bico, né, coisa parecida. E junto com isso também os conflitos políticos, né, devido a tanta interferência estrangeira no continente, né, muitos países sofrem, né, com grupos de guerrilheiros, como nós vimos lá o Boko Haram, né, de pessoas armadas, né, que querem chegar ao poder, que querem, né, tomar conta do poder e assim administrar o seu território de acordo com seus ideais. Então, olha como que, né, uma política imperialista destrói um país, né, ou seja, o país fica sem soberania, ele fica sem reação, né, e aí gera problema um atrás do outro que fica insustentável, né? A governança, a governabilidade, enfim, e quem sofre é a população, né? Bom, então para vocês terem uma ideia, né? Aqui está, né, os índices, né, do IDH. Então tudo isso que eu falei reflete no IDH, né? Essas condições de vida do povo africano vai refletir no IDH. Então a gente pode ver aqui os países, né, o ranking dos países que têm melhores IDH, melhor renda, né, per capita, né? Então a renda per capita nada mais nada menos é que a soma da riqueza de um país dividido, né, entre a população. O resultado que dá é a renda per capita do país, né? Então temos primeiro lá Mônaco, melhor índice, e depois, para vocês verem aqui, os piores índices os países que estão no continente africano, né? Em destaque aí para a Somália, que praticamente, né, é impossível viver diante daquelas condições. Não é à toa que as pessoas, né, sentem, né, isso, e a gente vê a baixa expectativa de vida, pobreza, miséria, fome e tudo mais. Bom, aqui temos um mapa que mostra os países com os melhores IDHs, né, no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, os países que estão com maior coloração em verde são os países de melhor IDH, né? Ou seja, coloração em verde escuro, né? Então, olha lá, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Austrália, né, Japão, e os países aqui europeus, né? Suécia, Noruega, Alemanha e por aí vai. Depois, quanto mais verde claro vai ficando, o IDH ele vai diminuindo, né? E chegando à parte amarela, diminui mais ainda, na parte laranja bem mais e na parte vermelha, que já é o caso mais extremo, né? Ou seja, os índices mais baixos de IDH. No caso aí podemos incluir a Somália aí, né, como a gente viu lá. Tudo bem, gente? Então é isso, né? Vimos aí, né, todos os problemas que envolvem o continente, né? E então vamos parar por aqui.
E aí depois vocês aí, espero que tenham anotado, feito as anotações, dúvidas anotem também, para depois nós fazermos atividade no chat e também, né, tirar essas dúvidas. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Tchau.